Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar de um filme importantíssimo para a história da humanidade, que é Sociedade dos Poetas Mortos. Filme de 1989 que rendeu a segunda das 4 indicações do Peter Weir, que é o diretor, ao Oscar, mas perdeu. Aí perdeu, né? Pra quem? Perdeu pro Oliver Stone, que naquele ano, ou melhor, no ano anterior, né, tinha lançado Nascido em 4 de Julho, que foi um filme bastante marcante pra época, mas não sei se ele ficou tão pra posteridade quanto Sociedade dos Poetas Mortos. Assim, a título de curiosidade, as outras indicações do Peter Weir foram por A Testemunha, que é de 85, O Show de Truman, que até tem aqui tão importante que é esse filme, Show de Truman. Esse filme é brabo demais, né? Que é de quando? 98. E a última foi 2003 por Mestre dos Mares. Esse eu nem acho tão grandes coisas. Esse eu nem assisti. E o Sociedade dos Poetas Mortos, que obviamente tenho aqui também o filme, ele tá disponível, acho que no Star Plus. Isso. Se vocês quiserem assistir, só vocês assistam. E fica aqui no vídeo até o final também, porque a gente vai dar vários motivos pra vocês assistirem esse filme aqui que... Nossa senhora. E vai rolar choro, hein? Tô sentindo. Seu... Não falei que era choro seu. Vamos lá. Esse filme concorreu. Toda hora eu vou mostrar o DVD, tô nem aí. Nas categorias Melhor Ator, pro Robin Williams, que perdeu pro Daniel Day-Lewis, que fez naquele ano Meu Pé Esquerdo, que é um filme muito triste. O Daniel Day-Lewis, ele teve que fazer um cara que só mexia o pé esquerdo, né? Então, uma atuação difícil pra caramba. E esse tipo de atuação sempre dá Oscar pros outros, né? Então, concorreu ao melhor filme, cara. Mas melhor filme, aí é muita sacanagem. Melhor filme, perdeu pra Conduzindo Miss Daisy, que não é da grandes coisas, assim, sabe? Fica, cara, é sério que perdeu pra Conduzindo Miss Daisy? Conduzindo Miss Daisy é aquele filme que o Morgan Freeman não era tão velho assim, mas maquiaram ele pra ele ficar parecendo mais velho que ele era na época, então a gente tem a impressão de que ele sempre foi velho. Porque foi com esse filme que ele, tipo, estourou pro grande público, assim, todo mundo conheceu. Então a gente acha que o Morgan Freeman tem a mesma idade desde sempre, mas na verdade não. E Sociedade dos Poetas Mortos ganhou o melhor roteiro original. E desbancou Woody Allen, que na época tava com Crimes e Pecados, desbancou aquele roteiro genial do Spike Lee por Faça a Coisa Certa. Que mais que tava concorrendo aquele ano? Steven Soderbergh, por um filme que é muito caro nos anos 80, que é Sexo, Mentiras e Videotape. E um dos melhores roteiros de comédia romântica de toda a história do cinema, que é Harry Sally, da Nora Ephron. Então, era um ano bom na categoria ali, melhor roteiro original. Era um ano bacana. Mas, vou dizer uma coisa, viu? Nada disso importa. Nada disso importa, porque Sociedade dos Poetas Mortos podia não ter ganhado nenhum prêmio sequer na vida, e mesmo assim ele seria o filme mais importante de todos os tempos pra mim, pra minha existência, desde quando eu assisti esse filme pela primeira vez, que deve ter sido ali em 91, mais ou menos, que demorava uns 2 anos pra passar na televisão, e eu assisti a Sessão da Tarde, porque naquela época passava esse tipo de filme na Sessão da Tarde, rapaz. Hoje em dia eu não sei o que passa, mas naquela época passava filme que acontece Eu um acho que monte a de Sessão coisa da Tarde já nem existe direito. Passa uns filmes nada a ver. Às vezes eu tô passando pelo trabalho lá, aí tá passando na TV uns filmes, sempre umas comédias. Nunca tem uns filmes bacanas, assim. Dan Sandler tá na Sessão da Tarde e na Netflix. O filme dele que não são na Netflix, tá na Sessão da Tarde. Cara, ó, eu posso garantir uma coisa. Esse filme realmente mudou minha vida para sempre. E talvez, né, só que é sempre talvez, porque a gente nunca sabe o que a gente seria se a gente não fosse o que a gente é. Em algum momento eu assisti Sociedade dos Poetas Mortos e... talvez eu não estivesse falando de cinema aqui hoje, talvez eu não fizesse o que eu faço da minha vida, talvez eu não gostasse tanto de poesia, talvez eu fosse uma pessoa completamente diferente se não fosse esse filme. E se você tem um filme que marcou sua vida pra sempre, que tem esse poder na sua vida, que fez você ser quem você é, conta pra gente, deixa aqui nos comentários. E você, Lucão, conta aí pra galera. Tem algum filme assim na sua vida? Cara, eu tenho alguns filmes assim.
O maior de todos talvez seja Clube da Luta. Porque a partir do momento que eu assisti aquele filme, eu comecei a pensar na sociedade, no mundo de uma forma diferente e como eu me entendo dentro desse sistema todo. Mas você começou a fazer parte no Clube da Luta? Depois? Não foi tanto assim. Mas eu prefiro falar de uma experiência um pouco mais recente que eu tive e que foi essencial na mudança na minha vida do enxergar as coisas com mais beleza. Que foi quando eu assisti a trilogia do Richard Linklater, que é a trilogia do Antes, e principalmente o Antes do Amanhecer. Coincidentemente, o Ethan Hawke também é protagonista nesse filme, né? Nesses 3 filmes. Que são esses aqui, ó. Que é o Antes do Amanhecer, que é o primeiro. O Antes do Pôr do Sol e o Antes da Meia-Noite, que é o último da trilogia. O último da trilogia até agora, né? Até então... Porque esses filmes, eles foram feitos com 9 anos de intervalo entre cada dupla ali, né? Então fez o primeiro, passou 9 anos, fez o segundo, passou 9 anos, fez o terceiro. Não deu 9 anos o terceiro ainda. Vamos esperar que tenha um quarto. Ou não. Você queria que tivesse um quarto filme? Não. Não, porque eu já não gosto tanto do terceiro. Eu acho que os 2 primeiros são muito mais potentes do que o terceiro, mas o terceiro ele fecha uma coisa. Eu não sei se seria interessante continuar essa história. Mas falando diretamente do Antes do Amanhecer, toda aquela sensibilidade, toda aquela simplicidade com que o Richard Linklater conta a história, protagonizado pela Julie Delpy e pelo Ethan Hawke, mudou minha forma de ver o amor. E isso foi muito avassalador na minha vida na época, cara. Então, são esses 2 filmes principalmente. Como diria Caetano Veloso, avassalador. Cara, faz muito tempo já, qualquer lista que eu faça, assim, dos melhores filmes da minha vida, Sociedade dos Poetas Mortos está em primeiro. Sempre teve em primeiro. O resto da lista vai mudando, vai fazendo assim. Tem alguns filmes que repetem, alguns filmes saem da lista, alguns filmes entram. Mas esse tá lá, velho. Primeiro lugar, sempre primeiro lugar. Mas, independentemente disso, vamos analisá-lo aqui, ou talvez nem tão independentemente assim, né? E é lógico que a gente vai dar um monte de spoiler, né? Se você acompanha o canal, você viu a thumb com a bordinha azul aqui, já sabe que é daqueles vídeos que a gente fala tudo sobre o filme. Quer dizer, não tudo, mas o roteiro de hoje deu 4 páginas. Então vai ter coisa pra caramba, né? Como eu disse, o filme foi dirigido pelo Peter Weir e o roteiro é do Tom Schumann, ou Schumann, eu acho que é Schumann. E, cara, é o primeiro roteiro desse mano pro cinema. Ele já tinha feito um curta e 2 filmes pra TV, que acabam tendo um pouco menos ali de cuidado e tal. E, cara, depois disso eu posso garantir que ele nunca escreveu outro roteiro tão genial quanto o de Sociedade dos Poetas Mortos, mas nem de longe, velho. E, ó, embora, principalmente por causa de escolha para premiações e tal, o Robin Williams seja considerado o protagonista do filme, inclusive porque ele já era um pouco conhecido, ele não era tão grande ainda, mas ele já era conhecido, e o resto é tudo um bando de moleque, e os outros atores mais velhos não têm tanto espaço assim, eu acho quase ofensivo chamar os outros atores, os outros personagens de coadjuvantes. Realmente. Principalmente 2 ali que a gente já vai chegar. E são os meninos, né? São os jovens que são a alma do filme. Até mais do que o professor, que é o John Keating, vivido pelo Robin Williams. Ó, o Robin Williams tinha na época um pouco mais de uma década de carreira, e eu acho que até então o papel mais notável dele no cinema tinha sido em Bom Dia Vietnã. Ele fez o Adrian Cronauer. Depois do Sociedade dos Poetas Mortos, ele acabou se notabilizando por alguns tipos de papéis. 2 tipos de papel, né? O de ator de comédia, ele era o ator de comédia. Não era o papel de ator de comédia. Ele era o ator que fazia papéis em filmes de comédia. Vocês entenderam? Tipo, Uma Babá Quase Perfeita. Jumanji, que apesar de ser aquela ação meio infantil, o cerne da coisa é comédia, né? Ou então ele foi ator de filmes edificantes. Tipo, Patch Adams, Gênio Indomável. Gênio Indomável é diferente, mas ele quase repete o papel dele em Sociedade, né? E tem algumas exceções, tipo Insônia, do Christopher Nolan, né? É o Robin Williams tentando fazer uma coisa diferente. Mas o que é curioso é que ele nunca fez parte da minha lista de atores favoritos. Mas o John Keating é um dos meus personagens favoritos, assim, sem pestanejar.
Isso que é curioso, né? Eu nunca gostei muito do Robin Williams em outros papéis, assim. Eu acho que ele é meio igual em quase tudo. Mas nesse filme, era a primeira vez que ele estava fazendo esse tipo de papel, ficou muito bom. É a magia que apenas o bom cinema pode nos proporcionar. Sociedade dos Poetas Mortos se passa em 1959, ou seja, 30 anos antes da sua realização. E nós somos apresentados a uma escola que funciona em regime de internato, né? Que a molecada vai morar lá. Fica nos Estados Unidos a escola. Porém, até a cara de escola britânica, até porque eles tocam gaita de fole lá, usam as roupas inglesas, escocesas e tal, né? E no começo do filme, cara, você já tem uma noção do que vai acontecer, né? Porque a molecada tá chegando na escola, tem alguns alunos que são veteranos e estão voltando às férias. Tem uma molecadinha que tá indo pela primeira vez e tá chorando de desespero porque vai ficar longe dos pais e tal. Inclusive, esse momento específico me lembrou muito esse livro aqui. Hoje eu tô cheio de coisas aqui pra mostrar. Esse livro aqui que é o Ateneu, do Raul Pompeia. Classicaço da literatura brasileira. Chato pra caramba, mas importante. Nossa, quando eu li esse livro a primeira vez, eu achei tão... Nossa, velho, foi a luta. Aí depois eu li de novo e achei um tanto quanto melhor, mas eu já entendi um pouco mais de literatura. Mas fala desse sofrimento do moleque, acho que ele tem 11 anos, 11 ou 12, quando ele vai pro Ateneu, que é uma escola no Rio de Janeiro, né? E tem essa coisa de se desapegar da família, principalmente da figura da mãe. Tem um molequinho que chora ali no começo do filme, que lembra muito o Sérgio, que é o protagonista aqui. E entre os novos estudantes está Todd Anderson, que notabilizou no meu cérebro muito antes de Matrix a frase Mr. Anderson, que é o Ethan Hawke. Novo, cara, tinha 19 anos na época, moleque. É o segundo trabalho dele no cinema, se não me engano, o primeiro foi como figurante. Tipo, aquele papel bem... Perceba que eu disse figurante, né? Nem coadjuvante, eu acho. E ele se tornou um dos meus atores favoritos a partir daquele momento. Eu assisti muita coisa com ele, só que aí você vai pesquisar a filmografia do Ethan Hawke, velho, é gigantesca. Ele fez filme de tudo quanto é gênero, inclusive tá pra estrear aí esse ano, não lembro em que mês, acho que mudou pra setembro, eu acho, o Telefone Preto. Não tenho bem certeza. Eu vou procurar a data e a gente põe aqui. Mas aí muda de novo, né? Mas eu tô doido pra assistir esse filme. A gente fez um vídeo aqui no canal sobre O Homem do Norte, que tem uma participação dele. Eu assisti muita coisa com ele, mas eu acho que eu não consegui assistir nem metade do que ele fez. Porque coisa que ele fez. Ele é um cara muito filmável. E, cara, ele, tipo, quando saiu o filme ele tinha 19, mas quando ele filmou ele tinha 18. E é bom, né? Porque pelo menos ele tem... O personagem é pra ter 17. Então, a idade muito próxima. E ele é muito mocorongão, né? Ele chega lá meio... Quietão. Não consegue falar direito. As pessoas falam com ele, ele fica mongando. Parece que ele mal sabe se comunicar. Parece que o cara tem algum problema. Mas não tem. O problema que ele tem é que ele vive à sombra do irmão dele. Que já nem aparece no filme, mas já estudou naquela escola que se chama Welton, a escola no caso, e todo mundo fala, você é irmão, não sei quem, você é irmão. Sou. É um saco isso. Deve ser uma produção gigante, né? Porque os pais ficam esperando que ele renda o mesmo que o irmão, e o irmão... E o foi, irmão tipo, dele tem a fama de ter sido um dos melhores alunos de uma escola que só tem bom aluno. Porra, difícil, né? Coitado do menino. Coitado, né? E aí tem essa pressão toda que faz os alunos serem os melhores, gente, mas isso, hoje, a gente sabe, isso não é saudável. Os alunos falam em tom de brincadeira, eles chamam a escola de Hellton, né, que trocam o Hell do começo ali por Hell de inferno. E eles falam em tom de brincadeira, mas depois a gente entende que é um inferno mesmo. Chegando lá, entrando na escola, tudo os Paranauê, ele descobre que vai dividir o quarto com o Neil Perry, que é o Robert Sean Leonard, que anos depois, aquele era o melhor amigo do Todd Anderson, mas anos depois ele se tornou o melhor amigo do Dr. Gregory House, na série House, que também adoro. Cara, é gente boa. O Neil é muito gente boa, né? Mas, como todos os outros estudantes daquela escola, parece, ele teve o futuro definido pelos pais que jamais pensaram em perguntar quem ele queria ser. E o pai dele, cara, que é vivido pelo Kurtwood Smith, é o pai que mais aparece no filme. A maioria dos pais nem aparece, né? E, desgraça de careca cabeçudo dos infernos, velho. Nossa senhora, que ódio que eu tenho daquele homem.
Se ele aparece em outro filme fazendo um papel de um cara de gente boa, eu já tô com ódio dele por causa desse filme. Nossa, mas aí vamos falar do ódio mais tarde, porque, putz. Ai, como eu sofro. E aí, beleza, o Todd descobre tudo lá que ele vai morar no quarto com o outro. E aí a gente é apresentado ao resto da galera. Que são o Knox Overstreet, eu adoro o sobrenome dele, que é o Josh Charles, cara. Ele fez muita coisa, esse moço, que agora não é tão moço mais assim, né? Mas eu só lembro dele, assim, de verdade, assim, na cara dele, no Sociedade e no Três Formas de Amar, que é um filme que é a história de um trisal, né? Eu assisti, eu tinha uns 13 anos, falei, rapaz, não lembro se eu tinha 13 anos, acho que foi um pouco depois. Eu não lembro de quando é esse filme. Aí tem o Charlie, que é o Gale Hansen, que é um personagem muito marcante no filme. Só que ele não seguiu carreira como ator. Ele fez mais uns 2 filmes, eu acho, e depois umas pontinhas, umas participações e tal, mas ele não investiu nisso. E aí tem a dupla Mix e Pitts, que nem lembro o nome do ator, não interessa também, e o Cameron, que é um X9 do caramba. Vacilão. Que, nossa, velho, esse Que cara... Que hora que é moleque. A gente tem ódio do pai do Neil e desse moleque. E Desgraçado. E do diretor. Mas o diretor... Mas o diretor aí também é outra história, né? O diretor, ele tá fazendo uma função muito específica ali, mas o Cameron, por fazer parte do grupo, dá talvez mais ódio do que o do pai do Neil. O pai do Neil, ele tem uma postura depois de coisas que acontecem aqui que fazem a gente ficar com raiva, mas o Cameron, ele Nesse ponto, é legal a gente ressaltar aqui o trabalho do Peter Weir de direção e como ele sabe colocar a câmera no ambiente. Achei que você ia falar como ele sabe dirigir. Porque assim, um dos detalhes mais impactantes desse trabalho de espaço do diretor é quando ele mostra o quarto do Todd e do Neil e do escritório do Mr. Keating, porque são ambientes muito pequenos. E a gente pode entender como uma metáfora de que aquele ambiente quase claustrofóbico tá sufocando a grandeza daqueles garotos, a grandeza daquele professor. E é engraçado, porque é um quarto tão pequenininho e todos os garotos se reúnem nele, de vira e mexe, eles estão lá todos conversando. Sim. E aí tem uma cena que eu acho brilhante, que ele coloca a câmera no meio do quarto e ele vai rodando ela assim, enquanto os garotos estão um jogando um livro pro outro, brincando. Você vê aquela pureza daqueles meninos, sabe? É na hora do poema, né? Isso. Nossa, essa cena deve ter sido tão difícil de filmar, velho. Tão difícil. Justamente porque eles estão em movimento o tempo todo, né? E vai seguindo aqueles meninos com a câmera girando. Nossa, velho. A cena em si, ela é super bonita, super... aqueles meninos eufóricos. E ela é super simples. Tipo, tem uma simplicidade nela. E não precisa ser mais do que isso. Dentro desse quarto, eles estão ali naquele momento, nessa cena que você falou, fazendo bagunça. Só que essa bagunça deles é uma coisa que transmite essa sensação de liberdade, porque eles não conseguem ser mais rebeldes do que aquilo. Naquele momento é o máximo que eles conseguem fazer, sabe? Porque, cara, quando eles são rebeldes, é muito leite com pera o negócio, sabe? E aí chega o Keating. Ele chega lá, entra na sala de aula, atravessa a sala de aula, porque assim, tem a sala e o escritório dele, / mini quarto, fica atrás. Ele sai de lá e eles estão esperando o quê? Que ele vá dar aula. Ele vai assoviando, atravessa a sala e sai. Eles mal sabem o que fazer, porque essa atitude dele foi pouco convencional, mas se a gente for pensar, não foi grande coisa. Ele só atravessou a sala e saiu. E eles ficam, meu Deus, o que faremos agora nesse momento com esse homem que saiu? Ele põe a cara de volta e fala, vamos? Esperando o quê? É só isso. Ele pede para eles saírem da sala. E eles continuam sem saber o que fazer. Tem uns que ficam, vou, não vou, e agora? E aí, nesse ponto, na primeira vez que ele aparece, a gente já entende que o filme vai tratar dessa ruptura com as amarras impostas àqueles meninos. Não é necessariamente do ensino tradicional, até porque se o diretor e o roteirista quisessem criticar o ensino tradicional, eles não iam colocar uma história se passando 30 anos antes da época deles. Isso não faria o menor sentido. Mas as amarras do pensamento
retrógrado, do pensamento burro, mais que se julga inteligente, esse pensamento que tá voltando, sabe, nesse período absurdo que a gente tá vivendo. O filme, se a gente analisar bem, não é sobre educação, ou pelo menos não sobre o sistema de ensino. Ele não é uma releitura de Almece com Carinho e, no meu ponto de vista, não é também um prenúncio de Escritores da Liberdade, embora depois dele tenham surgido muito mais filmes sobre escolas e tal, inclusive a cópia mal feita lá, que é o Sorriso de Mona Lisa, com a Julia Roberts, que o povo fala que é a versão feminina do Sociedade dos Poetas Mortos. Não é, velho. A Mulherada merecia um filme muito melhor do que aquele lá. Eu, particularmente, detesto aquele filme. Mas Sociedade dos Poetas Mortos é um filme sobre poesia. Tá? É isso, porque o filme é um grande poema, sabe? O filme é todo poético, eles estão lendo poesia, eles estão falando sobre poesia. E o que o Keating fez, basicamente, foi apresentar a poesia para eles, sabe? E eles se libertam. O filme vai tratar dessa libertação proporcionada pela arte, sabe? Os alunos se interessam por aquele personagem ali, logo depois da primeira aula, se interessam por aquele personagem que é o John Keating, e aí querem saber mais sobre a história dele. Lá nos Estados Unidos tem aquela parada do anuário, que tem a fotinho do aluno lá com aquela cara assim, e um textinho sobre ele. E ele estudou em Welton. Vamos lá ver, vamos lá ver. Aí, ele é o cara que pode fazer qualquer coisa, que não sei o que, se interessa por não sei o que, e Sociedade dos Poetas Mortos. Aí eles ficam, o que será isso? Vão atrás dele. Professor Keating, professor Keating, professor Keating. Ele não atende, e aí alguém diz, "Oh Captain, my Captain", que é a frase do filme, né? A grande frase do filme, que é tirado de um poema do Walt Whitman. Aí ele atende e fala mais ou menos o que era. Ele não fala muito claramente, né? Ele fala o que eles precisam saber. E aí eles decidem formar a própria sociedade deles. Aí é o grande ato de rebeldia, o primeiro grande ato de rebeldia, que é sair do quarto à noite para se encontrar numa caverna, se reunir numa caverna e ler poesia. Mas é essa a questão, gente, porque a poesia é revolucionária, a arte é revolucionária. É disso que eles precisavam para a vida deles. E mesmo sem entender. No começo, eles não entendem muito bem o que é aquele rolê todo. Alguns ficam lá, meu, o que está acontecendo? Aquela bagunça que eles fazem no primeiro encontro é um negócio muito legal, porque é libertador, sabe? Eles saem da caverna batucana, aquela parada toda, né? E aos poucos, eles vão se libertando. Vamos lá, ó. O Mix e o Pitts. Eles continuam meio travadões. Pegaram dois atores muito bons para fazer aquilo, aquela cara deles, velho. Mas eles conseguem entender o sentido da coisa. Sabe, o Mix talvez até... Não, o Pitts talvez até mais. Você percebe naquela cara dele, que é um cara meio sisudo, assim, que ele tá mudando, sabe? O Dalton, Charlie Dalton, ele já é o mais libertário do grupo desde o começo, sabe? Ele muda até o nome dele em determinado momento para Nuanda. Cara, é muito bom, é muito divertido. E tudo tem um significado. Ele leva mulheres pra escola, porque é a escola só de homem, né? Só de menino. Vão lá pra caverna. Ele apronta uma parada lá com o diretor e ele apanha do diretor, porque naquela época era comum os alunos receberem castigos físicos. E não era uma palmatória, era uma bundatória, né? Era um negócio desse tamanho, velho. Ele sai mancando do bagulho. E ele não dedurou os amigos. Ele apanhou pra não dedurar os amigos, porque esse filme também é sobre lealdade. Acho que a gente devia fazer um vídeo sobre Conta Comigo, falando nesse assunto. Clássico também dos anos 80. O Charlie, ele assume pra si o espírito dos poetas mortos. São os três grandes personagens ali, né? O Todd, o Neil e o Charlie também. Eu até fiquei chateado quando eu descobri que esse ator não fez quase nada mais. Tem o Knox Overstreet. Ele encarna o espírito romântico da poesia, né? Porque ele se apaixona pela Chris, que ele viu uma vez. Eu vou atrás dela, eu vou atrás dessa mulher, eu preciso, se eu não conquistar essa mulher, eu vou morrer. E é muito bonitinho o jeito que ele faz, sabe? Não é um cara agressivo, não, sabe? Nossa, ele tá lá, velho, ele vai atrás da mina correndo risco, levar porrada, sabe? Ele ouvindo
os outros lerem poesia, quando ele faz o poema dele, tudo é pra ela. Eu gosto muito disso. Mas o Neil é a alma do negócio, né? Ele é. Ele decide fazer teatro. Cara, para o aluno daquela escola fazer teatro, é uma coisa muito diferentona. O problema é que o pai decide as paradas que ele vai fazer. Porque lá nos Estados Unidos também tem esse negócio de fazer atividades extras e não sei o que. O pai fala, ó, você vai desistir disso e disso porque você tá com muita coisa que não sei o que. Mas pai, não. Tem a vida do moleque toda planejada antes mesmo do moleque saber, né? É. Mas ele enfrenta o pai, não é aquele enfrentamento tipo de peito aberto. Ele enfrenta o pai com medo. Depois ele esconde, mas ele sofre as consequências. Por outro lado, o Todd é o personagem que mais nos interessa. Por quê? Porque o processo de transformação dele é lento, é imenso também. Mas no começo ele resiste. Ele não quer fazer as coisas com os outros meninos, ele não. Até para fazer trabalho em dupla, o cara tem dificuldade. Ele não quer ir para a sociedade. Quando ele vai, ele pede para não ler. Mas você entende, na interpretação do Ethan Hawke, no olho daquele menino, na dificuldade que ele tem para falar, que ele é o que mais sofre. Porém, calado. A cena em que eles têm que apresentar um poema autoral, que é a cena que vem logo depois da correria no quarto, o Knox faz um poema pra Cris, obviamente. Tem o cara lá que fala que o gato sentou no prato, o pior poema da história, provavelmente. E o Todd não consegue fazer o poema. Ele simplesmente não consegue fazer. E o Walt Whitman, citado o tempo todo, inclusive tem esse livro aqui dele, maravilhoso, cara, edição bilíngue. Eu, obviamente, comecei a ler o Walt Whitman por causa do filme. Até porque eu nunca tinha ouvido falar dele antes, né? E na sala do Kitchen tem um quadro para inspirar os meninos. E ele faz o Todd fazer um poema na hora. Primeiro, olha para o Walt Whitman. O que você tá vendo? E ele quer que o Todd dê um brado bárbaro. Barbaric roar. Ele fecha os olhos do Todd. E o diretor gosta dessa coisa de girar a câmera, né? E vai girando o negócio, ele vai criando o poema e ele realmente cria um brado bárbaro ali na frente da figura do Walt Whitman e a gente vendo e o Keating solta ele, o Keating fica olhando, os alunos todos olhando e a gente tem uma das cenas mais incríveis da história do cinema. E essa cena tinha tudo para ser ridícula. Ela tinha tudo para dar errado e é sublime. De novo eu falo, é o poder que a arte tem, né? Voltando a falar um pouco mais do Neo, ele é um personagem muito cheio de vida, muito quente. Então, como se ele fosse um elo que conecta todo mundo, é ele que faz o Todd e força o Todd a querer ser mais do que ele é. Ele é intenso demais e ele quer fazer com que todo mundo ali aproveite a vida ao máximo, que leve o carpe diem, que é falado no começo do filme, o máximo que eles podem. Essa força toda dele, esse calor dele, é como Warmth, The Warmth, que é uma música do Incubus, uma das minhas favoritas deles, que é do disco Make Yourself, de 99, um disco que meio que catapultou a carreira da banda. E no refrão, o Brandon Boyd, que é o vocalista e líder da banda, ele canta: "Não deixe o mundo botar você pra baixo, nem todos são malucos e gelados. Lembre-se por que veio e por que está vivo. Experimente o calor antes que você envelheça." É esse calor que o Neo tem, sabe? O calor do Neo, ele conquista a gente, de prontidão. Ele é um personagem que ele é tão cheio de amor que ele transborda, ele passa isso pros outros. Porém, vamos entender que esse filme é uma tragédia. Tragédia no sentido que o Aristóteles, filósofo grego, deu ao analisar a função catártica do teatro. Ó, você quer saber mais sobre isso? Você lê a Poética do Aristóteles. Essa edição também é bilíngue, só que ela é metade em grego. Eu não sei ler grego, por isso que ela tem que ser traduzida. Mas a questão é você ver uma peça de teatro, né, que é disso que ele vai falar aqui, e aquilo te trazer sentimentos que vão ser colocados para fora, sabe? É isso que acontece nesse filme. Se você assiste esse filme e você não sente as coisas junto, não sei como que você está assistindo.
É o problema da galera assistir sem atenção às vezes, mas, cara, esse filme é pra isso, ele é pra te causar reações. O Neo consegue o papel na peça que ele queria lá, entrou na companhia, conseguiu tudo, beleza. Aí o pai dele falou, não, você não vai participar não. Aí ele acaba indo. Consegue participar da peça que é Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Ele engana o pai dele, ele não fala a verdade. O desgraçado homem descobre. O Neo tá lá, só vê aquele cabeção gigante aparecendo lá no fundo do teatro. O velho tira o Neo de lá. O Neo tá felizão da vida com os amigos dele, com a galera da peça de teatro, emocionado. A peça foi um sucesso, tá todo mundo elogiando. E o pai pega o moleque, leva ele pra casa e fala, ó, amanhã eu vou te tirar dessa escola e vou te matricular num colégio militar. Não tem motivo pra isso. O moleque só tira 10 na escola, ele não faz nada de errado, ele só participou de uma peça, sabe? E aí vem a cena mais impactante do filme. A trilha sonora vai crescendo, a trilha sonora do Maurice Jarre. É longa a cena, mas ela vai se construindo, e você vai sentindo, vai dar merda, e você vai sentindo, e você pensa, meu Deus, é agora. E ele faz uma montagem sonora ali que você sente o impacto de um jeito tão violento e extremamente poético. Impacto do quê? Da morte do Neo. O jeito como os meninos recebem a notícia é sensibilíssimo. Dói na gente. Você já tá sofrendo por causa da morte do personagem, que você já se apegou desde a primeira vez que ele apareceu, e você acompanha os meninos recebendo aquela notícia. É doloroso demais. E, obviamente, o pai do Neo culpa o professor. Foi ele que pôs essa ideia na cabeça do meu filho, foi ele que... Porra, velho. E a escola compra a ideia do pai, né? Já que o objetivo daquela renomada instituição de ensino não é, nem nunca foi, incentivar os alunos a pensarem. Tem uma investigação lá, tudo, né, para saber o que aconteceu. A morte do Neo não foi culpa de quem ou do que fez ele pensar. Sim, a poesia mudou a vida dele? Mudou. A arte mudou a vida dele? Muito. Só que a causa da morte dele não foi a poesia, não foi o teatro, não foi o kitchen, foi a percepção da vida que ele estava levando até então. E não foi ninguém que causou essa vida. Tem uma música dos Paralamas do Sucesso, que é do disco Rei Naná. 98 esse disco. É um disco que a galera não ouviu muito não, mas é muito bom. O nome da música é Scream Poetry. A música é em português, mas o nome é em inglês. E o Herbert Viana canta: eu posso sentir o que a paixão faz em segundos. Eu posso sentir o que o amor fez depois de anos. E o que é essa paixão pela vida que o Neo tinha? E o que é que essa paixão reprimida pode fazer depois de anos? Ainda mais aprisionando um espírito jovem. O filme é uma declaração de amor à vida, apesar de ser uma tragédia, apesar da morte do Neo. É uma declaração de amor, mas sofrida, como várias declarações de amor. O trecho do Henry David Thoreau, que é citado no filme, e é desse livro aqui, na verdade aqui tem 2 livros em um só, que são A Desobediência Civil e Walden. Walden é a maior parte do livro, né? E é daqui que sai o trechinho que eles leem no livro que o Keating deixa para eles, que basicamente ele fala quando ele foi para essa região do Lago Walden e ele explica por que ele foi para lá, e ele diz que ele quer sugar a essência da vida porque ele não quer, quando ele envelhecer e tal, olhar para trás e perceber que ele não viveu. Esse trecho fala sobre viver o que não é vida. Lembra Oscar Wilde isso também, sabe? O Neo viveu. Ele viveu pouco, mas ele viveu. É o que o Lobão cantava antes dele virar um reacionário maluco na música Décadence avec Elegance, que é de 85. Ele lançou como compacto em 85. E eu não sabia, eu achava que estava em disco dele, mas tá. Depois ele lançou aqui, ó, no Acústico MTV e nesse ao vivo elétrico que chama Lino Sexy Brutal.
O Lobão é muito Eu maluco, até errei. né, Esse cara? disco é bom demais, cara. É que depois o Lobão ficou meio louco, né? Mas essa música é que tem a famosa frase: é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. E o Neil viveu em pouquíssimo tempo. E o Todd, né? Nessa história toda. O que aconteceu com o Todd? A morte do Neil é catártica pra gente, mas também é catártica pro Todd. Porque ele sai correndo, tudo na neve, uma cena lindíssima. E ele cai e ele vomita. Não mostra, assim, porque o filme ele segura um pouco. Mas esse vômito é catártico, sabe? É o grito dele, é o desequilíbrio. Essa cena é muito simbólica dele correr na neve, porque não tem como você correr com equilíbrio na neve, né? Tudo aquilo é sentimento colocado pra fora. Mas nada, 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 nada é mais catártico, mais potente, mais delicadamente violento do que a iniciativa de subir nas mesas, que se tornou uma outra cena símbolo desse filme. Nada é mais bonito que aqueles jovens, e eu acho uma decisão muito inteligente não fazer todos os jovens subirem na mesa, porque ele jamais conseguiria mudar a vida de todos eles. Né? Então ele sobe na mesa e os versos do Walt Whitman, ou Captain, My Captain, são o que o George Maltner canta nessa música que eu falei, dos Paralamas, que é meio que o refrão da música ali, né? Que ele fala: grite poesias que eu lhe amarei. Até a minha ida, grite poesias. E aí, nesse momento, vem aquela cena final do Keating falando Thank you, boys. Gente, só assistam e se você já assistiu, deixa um comentário aqui pra gente, porque esse filme é maravilhoso. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.